Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. He left no time to regret. Keep easy quiet with his emotions bad. Me in my head high, my tears dry. Get on with all my guy. You went back to what you know, so far removed from all that we went through. And Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento. I go back to play. We only say goodbye with words. Essa musiquinha na versão reggae ficou show demais, não dá vontade de parar de ouvir, dá pra ficar ouvindo a música inteira aqui. That you hurt. E agradecendo sempre a galera que tá ligada com a gente aqui no nosso Terça Nobre, mandando mensagem, fazendo pergunta, trocando ideia com a gente aqui, falando: olha, o tio Chicória vai na Querupita, olha, gostei de ouvir o Terça Nobre. Obrigado pra todo mundo que tá sempre acompanhando aí. @EuriBenevento nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E aqui no canal do YouTube, youtube.com/EuriBenevento. E ó, é o seguinte, lá no YouTube, youtube.com/EuriBenevento, tem as playlists, né? E agora tem uma aba nova que o próprio YouTube criou que chama aba de podcast mesmo. Aí lá na aba podcast tem lá a playlist inteira do Terça Nobre com todos os episódios, porque tinha uma outra playlist que eu colocava os episódios também antes de existir essa aba podcast. Agora tem lá essa aba podcast que tá toda atualizada com todos os episódios, desde o primeiríssimo Terça Nobre até o Terça Nobre mais atual. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, pode acompanhar os episódios antigos também. E obrigado aí pra quem se inscreveu no canal essa semana passada. Obrigado pra quem já estava inscrito. Essa semana também subiu um pouquinho o número de inscritos, então é sempre muito importante essa galera se inscrevendo aí no nosso canal. Então você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, outras plataformas, você que tá ouvindo, tem um programa com imagem no YouTube. Aí se você for lá no YouTube dar uma olhadinha pra ver como que é o podcast com vídeo, né, o Terça Nobre com vídeo, que o pessoal chama de videocast também. Aí você pode aproveitar, ver o canal e aproveita, já se inscreve também no canal Euri Benevento. Tem ali algumas entrevistas que eu fiz de bastidores de rádio, alguns trabalhos meus também, coisas antigas da época da Rádio Santana, tem entrevista, tem um monte de coisa legal lá, tem as aventuras do tio Chicória. Então pra você que tá ouvindo e de repente acha que é só o podcast que tá lá, tem mais coisas também, inclusive alguns projetos que eu quero retomar também. É que essa correria do dia a dia, às vezes a falta de tempo também, às vezes não é nem questão da falta de tempo, às vezes é questão da falta de estrutura, né? Porque pra poder gravar, que nem quando eu fazia as aventuras do tio Chicória, eu dependo de outros fatores também. Não dá pra eu fazer tudo sozinho, levar equipamento, essas coisas. Então, assim, vontade pra gravar as aventuras do tio Chicória, eu sempre tenho. Falta um pouquinho de estrutura também, aí entra um pouco também da questão do tempo, mas é um projeto que eu sinto muita vontade de retomar também pra galera que acompanha o Terça Nobre, pra galera que acompanha os meus trabalhos também, de repente já se perguntou sobre isso. Eu tenho bastante vontade de voltar com aqueles quadros das aventuras do tio Chicória. Semana passada a gente teve aí o episódio número 16 da 5ª temporada. Olha só que maravilha, 5ª temporada já do Terça Nobre. Tanta coisa que passou, né? Esses dias eu tava meio sem sono, aí eu falei, deixa eu dar uma fuçada no como tá o layout lá do canal. Aí eu peguei e dei uma olhadinha assim nos antigos do Terça Nobre, né? Nossa, engraçado que ao mesmo tempo que parece pouco, né? 3 anos, rapidinho. Por outro lado, parece muito também, sabe? Assim, quantos episódios, assim, cada episódio um tema diferente. E ter que pensar nesse tema, e ter que debater sobre esse tema. E depois, né, a questão da edição do vídeo, né? Teve alguns episódios que eu coloquei aquele fundo azul no comecinho.
Era um lençol que eu colocava. Aí depois eu fiz uma ediçãozinha lá, depois consegui um outro tecido verde mesmo pra tentar fazer. Então assim, tem alguns episódios que o fundo ficou bem legal, né? Aquele fundo de estúdio de rádio que eu colocava. Mó saudade de fazer daquele jeito. Até fiquei com vontade de fazer de novo com aquele fundo de rádio assim. Então assim, eu fiquei vendo, né? E aí foi passando um filme na minha cabeça também, lembrando assim um monte de coisa, né? Várias etapas que eu passei com o Terça Nobre também. Então, às vezes eu paro pra pensar, fico pensando assim, caramba, parece que faz mais tempo, parece que tem mais coisa, tem coisa que eu não lembro. Comecei a ouvir o episódio, né? Aí eu falei, caramba, nem lembrava que eu tinha falado isso, porque é muita coisa mesmo, né? A gente começa, a vida da gente vai correndo, vão acontecendo outras coisas. E aí eu falava, nossa, que da hora, pô, legal que eu falei isso esse dia, eu não lembrava. Às vezes tem coisa que eu falei que eu falo, nossa, né, não gostei muito, mas é isso, quando a gente fica revendo, né, os nossos trabalhos, a gente acaba achando defeito, às vezes até achando coisas legais também, mas quando a gente começa a rever, a gente começa a ter outras opiniões, né. Mas aí voltando aqui, a gente fez o episódio número 16 da 5ª temporada, e foi o tema Quanto Tempo Faz? E ele até já ultrapassou a quantidade de visualizações do tema anterior também, do Terça Nobre. Então muito obrigado para todo mundo que acompanhou, para todo mundo que assistiu esse episódio. Um episódio, né, que fala um pouco assim de como as coisas são na nossa vida, que não eu falei agora, de que para algumas coisas parece que o tempo se passou muito, né? Parece que, nossa, nem parece que eu vivi nessa vida, parece que isso foi em outra vida. E tem coisas que o tempo... parece que não passou, tá intacto, sabe? Algumas lembranças, algumas situações que acontecem na nossa vida, algumas saudades que a gente tem, e aí assim, alguma coisa mal resolvida, algum ponto de interrogação, porque assim, quando você tem uma situação mal resolvida, alguma pergunta que você gostaria de ter feito e você nunca fez, assim, o resto da sua vida você vai ficar martelando com aquela pergunta, e aí quando você encontrar aquela pessoa e você quiser perguntar aquilo, pra você vai fazer todo sentido, porque você esperou todo esse tempo pra poder perguntar, e pra outra pessoa não vai fazer sentido nenhum. Você fala, nossa, caramba, mas você tava todo esse tempo esperando só pra falar isso, né? Então, tipo, tem certas coisas que só faz sentido na nossa cabeça. Então, algumas coisas parece que o tempo congela, né? Então, dependendo do que acontece. E aí eu até li a letra da música do Capital Inicial, que fala quanto tempo faz, que chama a música Tudo Que Vai, né? Em um momento da música ela fala quanto tempo faz. E eu aproveitei para trazer a letra dessa música, apesar de ser uma música do Acústica MTV de 2000, né? Do Capital Inicial. Mas é uma música que ela faz muito sentido em algumas coisas que a gente conversou. E também a letra dela faz a gente refletir, pensar. E aí eu trouxe aqui uma ideia de reflexão sobre essa música. E eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho feito isso nos últimos episódios, de trazer uma letra aqui e bater um papo sobre aquela letra. E no episódio da semana passada a gente fez isso. E até ontem mesmo eu tava mudando de canal assim e tava passando um filme na Globo, é um filme mais antigo, né? Que chama O Solteirão, que é de 2010, do Ben Stiller. É um filme meio chatinho assim de entender, o começo dele é meio... É um tipo de linguagem de filme assim, um pouco irritante, vamos dizer assim. Aí você tem que ter um pouco de paciência pra assistir esse filme. E a outra vez que eu assisti também eu já tinha ficado meio incomodado com o jeito que o filme é feito. E não fui até o final. Aí dessa vez não, deixa eu ver até o final. E aí tem um pouco a ver com o que eu falei agora há pouco, que tem um momento que ele encontra com a ex-namorada dele, e aí ele começa a falar um monte de coisa. Mas você não lembra disso, daquilo? Só que faz, sei lá, 15, 20 anos que ele tinha namorado com essa pessoa. E aí ele começou a falar como se aquelas coisas estivessem muito recentes e frescas. Mas na verdade aquilo estava recente e fresco na memória dele, na cabeça dele, porque ele parou no tempo. Ele ficou revivendo e remoendo tudo aquilo, vivendo em modo looping, né? Que nem eu sempre falo aqui no programa. E ela seguiu em frente. Então quando ele tenta falar um monte de coisa pra ela, que pra ele faz todo o sentido do mundo, pra ela faz zero sentido. Porque, como eu falei, ele fica o tempo todo com aquilo na cabeça. Revivendo aquelas cenas, revivendo as situações. E pra que quando fosse encontrar de novo com a pessoa, fizesse todo sentido pros dois. Mas na verdade só faz sentido pra ele, porque ele não seguiu em frente e ela seguiu. E aí eu falando disso, eu ainda falei, caramba, eu falei uma coisa parecida com o que acontece no filme.
E aí eu lembrei disso aí quando eu vi a cena. Isso me incomodou bastante, porque isso já aconteceu comigo também. Em outras situações também, não só de relacionamentos, mas que nem eu falei aqui na semana passada, né? Sobre uma situação que eu tive com uma colega de trabalho, que na minha cabeça ficou reverberando por muito tempo. E quando eu encontrei com ela, não foi nem pessoalmente, mas pela internet, a gente conversou, e aí ela falou, nem lembro disso. Eu fui pedir desculpa porque aquilo me incomodava muito, e pra ela tinha seguido em frente e nem fazia sentido, ela falou que nem lembrava. Então, assim, tem certas coisas que a gente tá guardando sozinho, né? E a gente não sabe por que tá guardando. Falei na semana passada. A gente, quando para prestar atenção e um dia você vai fazer uma geral, você fala, mas por que eu ainda lembro disso? Por que eu ainda tô me preocupando com isso, sendo que mais ninguém tá se preocupando com isso? Isso é uma coisa só minha. Eu tô levando esse peso aqui nas costas à toa. Então tem certas coisas que a gente nem sabe por quê. E não tem muita explicação mesmo. Às vezes entra na nossa cabeça, entra na nossa lembrança, coisas que a gente não planejou, mas que a gente também tem que tentar parar pra pensar e entender o porquê que aquilo tá incomodando a gente. E se der pra tirar aquilo, se der pra parar de pensar naquilo, se der pra seguir em frente em relação àquilo, vai ser importante. Que nem eu falei nessa questão, naquele episódio que fala que o passado não pode mais te machucar. Então assim, se o passado tá lá no passado e nada daquilo afeta na sua vida no dia de hoje, então ele não deveria fazer mais sentido na nossa vida, não deveria mais causar nada na gente, né? Só que às vezes mesmo assim tem momentos que a gente fica triste, lembra ou quer reviver alguma coisa, e aí quando você começa a parar pra pensar da maneira mais racional, você fala, peraí, por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô revivendo essa situação. Se tá lá no passado. Então é importante a gente tentar entender por que certas coisas nos incomodam, se naquele momento não era mais pra incomodar. Então, se você ainda não acompanhou o episódio da semana passada, Quanto Tempo Faz, o episódio número 16 da 5ª temporada do Terça Nobre, corre lá em youtube.com, ou corre aqui, né, no youtube.com/euribenevento, Euri com Y, ou então pesquisa lá como Terça Nobre, Euribenevento, no Spotify, pesquisa lá que vai aparecer lá os episódios, e vai aparecer esse episódio também pra você curtir. Aproveita, já manda sua mensagem, comenta lá no YouTube, faz a sua pergunta pro tio Cocória, fica lá à vontade. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Olha só. Essa trilha aqui não faz tempo, né? Quer dizer, eu cheguei a usar ela, depois parei. Gosto dessa trilhazinha, bem. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vamos fazer de novo. É hora de falar do tema de hoje. Eu já tava pensando que ia chamar o tio Chicória agora. Porque eu falei do tio Chicória, eu já pensei que era a hora do tio Chicória, mas ainda não. É hora da gente falar do nosso tema de hoje. Tava pensando num outro tema que não era nem questão de dilemas da vida, mas eu vou deixar esses próximos temas que eu pensei pra semana que vem aí. Vai mudar um pouquinho aqui o Terça Nobre. Nessa temporada eu já queria fazer algumas mudanças, só acredito que no próximo episódio eu consigo fazer essa primeira mudancinha aí, mas ainda não. Então vamos falar do nosso tema de hoje, que é: você tem um personagem? É o Homem-Aranha? É o Batman? Não, brincadeira. Personagem de vida, né? Você tem um personagem? Você tem vários personagens? Essa pergunta eu faço, né? Semana passada, retrasada, eu falei sobre isso, sobre a gente às vezes ter que colocar uma máscara, né? Pra gente poder viver, né? A máscara do nosso dia a dia. Então, às vezes a gente tá num lugar que a gente trabalha que a gente não gostaria de trabalhar, a gente queria trabalhar em outro lugar, às vezes a gente mora num lugar que a gente gostaria de morar, às vezes a gente tá num lugar que a gente não gostaria de ir, foi pra agradar certas pessoas, ou então foi porque se sentiu obrigado e... Então, se a gente parar pra pensar, tem vários momentos da nossa vida que a gente tá vivendo um personagem. E é que nem eu falei também dessa questão do jeito que a gente se veste, a nossa aparência, cabelo, maquiagem, bigode, barba, óculos, roupa, tênis. Muitas vezes a gente tá preocupado com o que vão pensar da gente. Então, que nem eu falo, às vezes quando a gente tá se arrumando, a gente fica pensando assim, se eu for com essa roupa aqui, vão pensar isso. Se eu for com essa roupa aqui, vão pensar aquilo. Existem pessoas evoluídas que não pensam nisso, que simplesmente colocam as roupas que querem colocar e vão trabalhar, e vão sair pra vida aí. Só que, né, não todo mundo é assim. Eu, por exemplo, não me incluo nessa lista. Eu
tenho preocupação, assim, às vezes com a roupa que eu tô usando, tipo, que nem, por exemplo, eu sou palmeirense, então eu tenho um monte de camisa verde, inclusive essa camisa que eu tô usando aqui é verde, e assim, mas é que eu gosto de verde também, além disso, né, eu me sinto bem usando verde e tal, mas chegou um momento, assim, que nem sei por que aconteceu na minha vida, que eu tenho um monte de camisa verde, um monte de camisa cinza. Parece que eu só tenho essas camisas. Então, ou eu tô de cinza ou eu tô de verde pra trabalhar. Então, já teve gente que chegou em mim e falou: nossa, mas você só tem camisa verde? Ah, porque você é palmeirense, não sei o quê. Aí teve uma outra época também, mais antigamente, que eu também recebi esse tipo de crítica assim. Tem gente que é mais cara de pau e chega em você e fala. Às vezes é bom, às vezes é meio desagradável, mas assim, é um exemplo, né? Então, isso causa, né? Tipo assim, ai caramba, então eu tenho que colocar um outro tênis, porque eu já fui a semana inteira com esse tênis aqui. Que a gente é do tempo, né, que a galera mais antiga às vezes só tinha uma ou duas calça jeans, né, que a galera até brinca e fala, o seu Madruga só tem 2 calça jeans, mas muita gente às vezes só tem isso, 2 calça jeans, um par de tênis, ou então 2 pares de tênis. Agora é um pouco mais diferente, né, antigamente era mais difícil, agora tem, assim, outras maneiras, você compra mais barato, às vezes você compra parcelado, né, o poder de compra mudou um pouco, né, de uns anos pra cá, da década, sei lá, década de 90, né, 80, e agora é diferente. Tem mais opções e às vezes os preços mais em conta em algumas coisas. Então tem gente que tem mais opções de tênis, de roupa pra caramba. Mas tem gente que ainda assim também prefere ir pro lado mais simples. Ou então também não se preocupa tanto com essa questão de roupa. E vai com a roupa que se sente bem. Tem gente que não passa roupa. Eu passava roupa. Eu tinha ferro de passar roupa. E eu sempre, depois que eu lavava roupa, eu ficava lá a tarde inteira passando roupa. Hoje em dia eu não passo roupa mais, porque nessas minhas mudanças, idas e vindas, tinha o ferro de passar roupa, sei lá onde foi parar. Um dia eu doei o ferro, outro dia eu perdi, um dia quebrou, sei lá. E eu não tenho ferro de passar roupa. E eu não passo roupa, sei lá, faz 3, 4 anos que eu não passo roupa nenhuma. Eu simplesmente recolho a roupa, dobro, deixo no guarda-roupa. Aí quando eu pego, coloco pra trabalhar e eu acho que a roupa vai se encaixando no corpo. E beleza, lógico, às vezes tem umas camisas que elas ficam tão amassadas que não tem jeito, mas quando coloca no cabide ou deixa dobrada, ela não sei o que acontece, que a roupa volta no lugar. Então, assim, algumas coisas realmente a gente acaba desencanando, porque não dá pra você ficar todo dia pensando nisso. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou me vestir assim, vou me vestir de tal jeito. Só que, pra algumas situações, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se veste, a nossa opinião, pode, né, mudar um pouco a visão que as pessoas têm sobre a gente. E é que nem eu falo, às vezes tem aquela sensação assim, o que vão pensar de mim? Então, assim, às vezes a gente tem certos discursos que a gente tem e mantém para as pessoas terem uma imagem da gente. Olha que loucura é isso. Mas, assim, é que nem eu já falei aqui no programa. Às vezes eu quero criar uma imagem, eu quero que as pessoas pensem tal coisa de mim, só que, na verdade, elas estão tirando outras conclusões quando ela me vê. Então, eu posso estar pensando que estou transmitindo uma mensagem, mas na verdade quem está recebendo a mensagem pode estar recebendo completamente diferente da maneira que eu imaginei. É que nem eu falei, a gente não está dentro das pessoas, a gente não está dentro da cabeça das pessoas. Então a expectativa que as pessoas criam sobre nós, a expectativa que a gente cria em cima das pessoas, é um tipo de coisa que não tem como controlar. Então às vezes a gente fica com essa ilusão, né, de que pode moldar o jeito que as pessoas vão pensar ou falar da gente. Só que na maioria das vezes não é assim. E mesmo assim a gente ainda tem essa questão de ter personagens, né? Eu lembro uma vez que um amigo convidou para participar de um projeto da faculdade dele, que eles queriam falar sobre humor e tal. E como eu tive um programa de humor, eu tive lá o quadrinho de humor também do Brincanagem, eu já participei de várias coisas de humor em rádio, na internet também. Então, assim, teve momentos assim que a galera me chamou de humorista. Eu não me considero humorista, porque, né, às vezes tem a galera que é realmente humorista, que vive disso, pode até achar ruim. Então, assim, eu gosto muito de fazer programa de humor, eu gosto muito de zoeira, mas talvez eu não esteja no patamar de humorista, né? Então, mas me convidaram como se eu fosse humorista, por causa do Brincanagem e tal. E aí, a pergunta, né, aquela velha pergunta que veio, foi assim, qual o limite do humor? É uma pergunta muito chata e é uma pergunta muito difícil de responder, porque, né, existem várias camadas e a gente nunca sabe, né? Então, assim, na verdade não existe limite. Às vezes vai ter momentos que vai ofender e quando ofende, né, quando a brincadeira, quando o humor ofende, para aquela pessoa que ficou ofendida foi o limite. Então é muito difícil, porque às vezes eu posso não me ofender com uma coisa e uma pessoa que tá assistindo se ofender com aquela mesma coisa. Então é uma pergunta muito difícil de responder. Mas eu me lembro,
Por que eu tô falando desse dia? Porque, assim, eu fiquei pensando, né? Como que essas pessoas estão me vendo? No sentido, assim, eu sou humorista. E aí essas pessoas estão me vendo, tipo assim, sei lá, elas esperavam que eu chegasse lá e começasse a fazer um monte de graça e fazer todo mundo rir. E que nem, por exemplo, os quadros do Brincanagem que eu fazia, eu tinha que escrever os episódios, assim, e imaginar que o final do episódio ia ser engraçado e imaginar o que as pessoas iam achar engraçado naquele episódio e como eu fechava o episódio pra fazer as pessoas darem risada naquele final. Pra mim parecia engraçado, mas tinha gente que não ria. Então é muito difícil você trabalhar com esse sentido de atender e atingir as expectativas de outras pessoas, né? Então, usando essa entrevista como exemplo, como base, eu fiquei pensando assim, o que essas pessoas estão pensando de mim, né? E aí eu fui embora assim com a sensação muito ruim, porque primeiro que a entrevista ficou muito séria quando partiu para essa parte de falar de limite de humor, e segundo que ficou um papo muito cabeça, ficou um papo, eu acredito que ficou um papo maçante, papo chato. E aí depois eu fiquei pensando assim, nossa, esses caras devem ter falado assim, esse cara não é humorista em lugar nenhum, não vi a mínima graça nele, não dei risada de nada que ele falou. Porque o papo ficou muito sério, ficou um papo diferente, não tinha a ver com humor aquilo, sabe? Ficou uma conversa mais séria. Então, eu fiquei pensando, eu fui embora com essa sensação, sabe? Uma sensação ruim, uma sensação tipo, nossa, caramba, eu não atingi o que a galera esperava, eu acho que deve ter sido horrível. Tanto que eu nunca assisti essa entrevista, nem sei se ela existe. Até preciso perguntar pro meu amigo pra ver se ele tem ela em algum lugar, porque eu nunca vi. Eu só falei no dia, depois eu nunca assisti essa entrevista. Isso aí faz tempo, foi antes da pandemia. Então, assim, eu acho muito ruim quando a gente fica agindo, pensando no que a gente vai causar nas outras pessoas quando a gente fala determinada coisa. Então, assim, com essa questão dos canais, né, do YouTube, com essa quantidade infinita de podcast também, com essa quantidade infinita de influencers, né, no Instagram, no TikTok, nas redes em geral, é uma coisa também que eu vejo assim no Instagram, sabe, assim, aparece um monte de gente com aquele negocinho do verificado, né, aí você pensa assim, pô, o cara é famoso, e você vai ver, você não conhece a pessoa de lugar nenhum, e tem um monte de seguidor, e você não sabe exatamente por que aquela pessoa tem aquele monte de seguidor, e o que é aquela pessoa. Falar que é influencer, mas é influencer do quê? É que nem agora, tipo, tem uma galera que segue um nicho, né? Fala, eu sou personal trainer, então eu sou influencer nesse sentido. Eu sou culinária. Eu sou advogado. Então, assim, tem a galera do nicho, né? Que aí tem a galera que tem aquela situação específica, mas tem umas pessoas, assim, soltas, assim, que tem um monte de seguidores, tá lá com o verificado, mas a gente não sabe exatamente o que é aquela pessoa, o que ela faz. E eu não tô falando mal, tá? Eu só tô falando que eu não entendo pra onde vai, sabe? Que assim, vai dar onde, quer provar o que pra quem, né? Que eu já falei aqui no programa. Então, às vezes a gente vê essas coisas e vê também, assim, alguns discursos prontos, né? Que nem, por exemplo, assim, tem várias frases, né, que a gente escuta. É que nem eu falo daquela questão da positividade tóxica, que eu já falei aqui no programa. Teve um episódio especial do podcast que eu participava lá na rádio, que era o Vibecast, que a gente falou sobre positividade tóxica também. Você querer ter uma rede social e você querer animar as pessoas e falar as coisas positivas é importante, é legal, sim. Mas, assim, tem muitas frases prontas e muitas frases clichês também. E às vezes, assim, não faz muito sentido, que eu tô falando, não vai do nada pra lugar nenhum, e sabe por que daquilo? E às vezes quando você encontra algumas pessoas também, você sabe que aquela pessoa não prega aquilo que ela fala nas redes sociais, ela não prega aquilo que ela tá falando. E aí, tipo assim, por que ela faz esse personagem? Sabe por que tem esse personagem de falar, faça isso, faça aquilo, e na vida real a pessoa não faz aquilo? Eu lembro que eu trabalhei uma vez e tinha uma pessoa assim que, na época que os coaches estavam em alta, né? E ele era um super cara chato fora do ar, ele era atrasado, sabe? Tava sempre atrasado, ele vivia dando desculpa, e aí ele marcava uma horário, chegava outro e ainda ficava achando ruim. Aí um dia ele chegou super atrasado e ainda queria ter razão e ainda queria usar a mesma quantidade de horas que ele usaria se ele tivesse chegado no horário. Mas aí eu falei, cara, não tem como, porque você chegou atrasado e tem outras pessoas depois de você. Aí ele achou ruim, mas eu falei, cara, o problema é que assim, a gente tem um horário pra seguir, você não chegou no horário, então não tem como fazer nada. Sinto muito e tal. E aí eu só falei isso, em nenhum momento eu julguei por que ele chegou atrasado e não quis questionar ele, também não fiquei falando nada. Eu só falei isso, cara, eu não posso deixar você usar o horário porque tem outras pessoas depois de você, ponto.
nenhum momento eu atingi nada pessoal dele, não falei nada. Só que pelo jeito que eu olhei pra ele, não sei, ele interpretou lá, eu acho que ele deve ter lido a minha mente. E aí ele falou assim, você tá me julgando, você acha que eu tô mentindo, né? Que não sei o que, sabe? Falando isso, eu falei, cara, eu não falei nada disso, cara. Só que assim, toda vez ele chegava atrasado. Então assim, pode ser que a minha cara realmente tava falando pra ele mesmo, sem eu falar nada, a minha cara falando, você é um mentiroso, porque você chega atrasado toda vez. Só que eu não falei, eu só olhei pra cara dele e ele falou, você acha que eu tô mentindo? Eu falei, cara, é o seguinte, a hora tá marcada, se você chegar no horário, você faz, se você não chegar, você não faz, pronto. E aí, ficou bravinho comigo, então falou que eu tava mentindo, que eu achava que ele tava mentindo, só de eu olhar pra ele, ele já interpretou o que eu tava pensando. Olha só que maravilha. Então, aí eu fiquei assim pensando, poxa, mas por que ele não chegou no horário, então? E aí, quando ele falava as coisas, quando ele era coach, né, e tava em alta, o coach, e ele falava várias coisas, eu falava, cara, mas esse cara tá falando um monte de coisa que ele não faz. E por quê? Por que será, né, que a gente cria esse personagem pro nosso dia a dia, independente de ser coach ou não, mas na vida normal, quando a gente encontra com algum amigo que faz muito tempo que a gente não vê, a gente às vezes conta coisas, ou então a gente fala como se floreia, né, informações, como se fosse, nossa, muito mais legal, ou então como se tivesse sido muito pior. Eu não sei o que acontece, né, na nossa cabeça que a gente faz isso. Que às vezes a gente quer falar para as pessoas alguma coisa que essas pessoas vão entender e vão se identificar de alguma maneira. E eu usei isso como exemplo, mas aqui no podcast mesmo, né, muitas vezes quando eu converso, é que nem eu falo, eu sempre trago como base coisas que aconteceram comigo, coisas que acontecem comigo, e eu sempre tento mostrar que quando eu falo sobre algum assunto, eu me incluo geralmente em alguma lista e alguma coisa que eu já vivi. Então eu evito falar de coisas que eu não sei e eu evito também ficar com algumas dicas, né? Faça isso, faça aquilo. Não, eu falo, cara, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, deu errado. Vamos tentar fazer de tal jeito. Então assim, eu tento trazer alguma coisa que seja mais perto do real possível. Eu evito em falar coisas que eu depois caia em contradição, e quando eu caí em contradição eu mesmo cheguei aqui e falei. Então assim, a ideia do podcast nunca foi ser um podcast de autoajuda ou falar, olha, faça isso e faça o que eu tô te falando, porque eu já recebi esse tipo de crítica, sabe, assim, de falar, mas você é formado em quê, então, pra você fazer o podcast e falar sobre isso? Não, eu não tô com essa ideia do podcast. E tanto que eu já falei sobre filmes, já falei sobre séries, já falei sobre música, já falei sobre várias coisas, assim, que são coisas que eu gosto, coisas que fazem parte do meu dia a dia. E coisas que fazem parte do dia a dia dos meus amigos, de pessoas que conversam comigo e que se identificam de alguma maneira com esses assuntos. E por isso eu falo aqui. Então, eu não quero esse tipo de situação, de que falar assim, nossa, você tá falando isso, mas olha como é que tá a sua vida. E não sei o que, sabe, não é essa a intenção. Eu não quero isso. Eu não tô aqui pra julgar ninguém e também não quero que as pessoas fiquem me julgando dessa maneira. Não é essa a ideia. E aí, quando eu tô falando do coach, eu também não tô falando mal dele. Eu tô falando porque, assim, algumas situações que a gente viveu, que ele falava umas coisas fora do ar e no ar ele falava outras. E eu ficava tentando entender o porquê disso. Não só ele, como várias outras pessoas fazem isso, como eu também faço isso. Às vezes a gente vai conversar com alguém e a gente fala coisas assim que nem faz muito sentido, mas fala só porque sabe que o assunto vai render, porque a pessoa vai gostar de ouvir aquilo que a gente tá falando. Tem certas coisas que a gente não precisava falar. E que nem uma coisa que aconteceu assim, também não quero entrar no mérito do julgamento, nem dizer que tá certo ou que tá errado, mas, por exemplo, aquilo que aconteceu com aquele deputado, né, que o Arthur, que o apelido da mamãe falei, né, ele falou uma coisa, sei lá, uma brincadeira de mau gosto, ele falou umas coisas que ele falaria numa roda de amigos, falou num grupo de WhatsApp, alguém pegou aquilo e soltou do grupo. Então assim, uma coisa que você fala na roda de bar, na roda de amigos, às vezes realmente sai coisas absurdas, que às vezes a galera tá tomando uma cerveja, tá falando umas besteiras, e sai umas coisas que você fala, caramba, isso aí, se você pegar fora do contexto, você vai preso. Tipo isso, umas brincadeiras bestas, a galera sem noção. Assim como muitas coisas que a gente, né, antigamente achava que era piada, hoje a gente tá aprendendo que é racismo, tá aprendendo que é homofobia. Tem várias coisas que a galera levava como piada, como brincadeira, e muitas coisas agora a gente tá entendendo e aprendendo que não é.
que tem certas brincadeiras que não pode ser feita. Mas mesmo assim, que eu tô falando, às vezes numa roda de amigos a galera fala certas coisas. Às vezes num grupinho de WhatsApp alguém fala alguma coisa de zoeira. Isso aqui é tirado de contexto, colocado de outras maneiras, recebendo julgamentos e apontamentos, a pessoa vira, né, acaba sendo julgada, cancelada, massacrada, que nem aconteceu com ele. Mas assim, nesse sentido que eu tô falando, que às vezes as pessoas elas falam algumas coisas para as pessoas mais íntimas, para as pessoas mais próximas, mas que quando elas estão em público elas vão falar outra coisa, ou então elas vão falar alguma coisa que beire o agradável para que todo mundo aceite o discurso, para que seja uma coisa politicamente correta, que nem a gente escuta falar hoje também. Mas assim, pro dia a dia, sabe, às vezes você tá triste, você tá chateado, mas não dá pra você ficar o tempo todo triste, não dá pra você ficar o tempo todo chateado, chorando. Às vezes você gostaria de ficar aquele dia inteiro deitado na cama da sua casa, chorando o dia inteiro, triste, curtindo a fossa, como dizem, né? Ouvindo música triste, sei lá, só em casa comendo comida, comendo coisa doce, gostosa, um monte de coisa. Mas você precisa levantar, você precisa trabalhar. Às vezes você não quer se abrir com as pessoas, você não quer contar o que tá acontecendo, então você tem que colocar um sorriso e fingir que tá tudo bem, porque a vida não para de acontecer, então você precisa continuar. Então mesmo quando você, às vezes você não tá no seu melhor momento, mas aí você precisa ir trabalhar, você precisa fazer alguma coisa que você já tinha marcado, você precisa sair pra resolver, que nem a gente, né, tem coisas pra resolver na vida que só a gente pode resolver, é só o nosso número de CPF, é só o nosso nome, é só a gente que ir lá pra assinar, ninguém vai poder resolver por você. Então às vezes você tá numa situação que você nem gostaria, mas você tem que ir fazer o quê? Então, aí você acaba vestindo um personagem, às vezes você tem opiniões diferentes daquelas pessoas que trabalham com você, você gostaria de xingar aquelas pessoas, gostaria de mandar pra aquele lugar, só que você não vai poder ficar todo dia brigando, todo dia xingando as pessoas, e aí uma hora você vai ter que aprender a conviver, uma hora você vai ter que aceitar, ou então pelo menos aturar, né, como diz. E às vezes a gente não tá no melhor dia, não tá no melhor lugar, mas a gente precisa continuar. Então é onde a gente veste personagens, né? Então algumas coisas a gente fica pensando assim, se eu falar o que eu penso, as pessoas vão se afastar. Às vezes a gente consegue ter brechas pra falar isso, mas às vezes não. Às vezes a gente não tem essa autonomia, não tem essa brecha, não tem essa oportunidade. Às vezes a gente também não tem como... não existem outras maneiras. Então a gente tem que aceitar e tem que ter um personagem ali pra seguir no dia a dia. Então por isso que eu falo dessa questão de personagem, né? Até que ponto a gente é personagem, até que ponto a gente consegue ser a gente mesmo, até que ponto a gente consegue ser autêntico e mostrar a nossa opinião. E também aquelas pessoas que não arredam o pé de jeito nenhum quando tem uma opinião e aí fala, eu nasci assim, ninguém vai me mudar, eu vou morrer assim. E aí tem aquela situação também, eu sou sincero mesmo, eu sou sincero mesmo, quem quer gostar de mim tem que gostar de mim assim mesmo. Então, fé nas surtadas, fé nas malucas. E aí, tipo, aquelas pessoas que estão sempre brigando, estão sempre afrontando, sabe, tá afrontando com o ar. E sempre tem alguma coisa do contra. Tem algumas pessoas que ao longo da vida, assim, eu conheci, e sempre tem algumas pessoas assim, todo mundo falando, mas é tão legal, né, isso aqui, eu não gosto muito não. Nossa, todo mundo tá tomando café com açúcar, aí vem um bonitão, eu tomo sem açúcar. Cara, tudo bem se você toma café sem açúcar, mas você precisa esfregar na cara de todo mundo, ou então você precisa pregar o evangelho em cima de um café que aí sem açúcar é melhor, e aí você quer converter todo mundo a tomar café sem açúcar. Ou então quando aquelas pessoas estão conversando, surge um ateu na conversa e alguém do nada quer converter o cara. Por quê? Deixa o cara lá, ele quer ser ateu, deixa ele. Do nada você vai querer converter ele, ou então do nada você vai querer fazer a pessoa tomar café sem açúcar, sabe, essas pessoas assim. Eu costumo chamar essas pessoas de do contra, né, por causa daquele personagem que tinha no Maurício de Souza. Então assim, sabe, chato, sabe, essa mania de estar sempre afrontando tudo. E sabe, eu fico pensando assim, se essa pessoa não cansa de também estar sempre tretando, tá sempre, sabe, cara, cansa, sabe, é que nem eu falo, eu mesmo, eu já contei aqui no programa, porque assim, eu já fui mais barraqueiro, treteiro também, e cansa, o meu estômago dói, eu fico irritado, então tipo assim, várias vezes eu falo, não, sério, desculpa, preguiça, muita preguiça disso. Então assim, muitas vezes eu discuti, eu debati, e hoje eu já tô muito mais cansado em relação a isso. Então assim, tem várias pessoas que às vezes vai querer, o saco vai entrar numa treta e fala, beleza, então, tá, você tá certo, eu tô errado e demorou. Sabe, eu prefiro não entrar na treta, falar, não, pelo amor de Deus, me tira dessa. Não me coloca nisso aí, não. Então, eu fico tentando entender como é que essas pessoas não cansam, sabe? Porque eu cansei de toda vez afrontar, toda vez brigar.
E, sabe, essa questão, assim, essa coisa de sempre querer estar certo, não dá, velho, não dá, pra que isso? A gente cansa, fica doente. Cara, nem sempre a gente vai estar certo, nem sempre a gente vai ganhar uma discussão, nem sempre a gente vai ser o centro das atenções. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente chega nessa conclusão, entende, fala, cara, não dá, não é, hoje não é pra mim. É que, né, aquela do Silvio Santos que eu sempre brinco, que ele fala, não consegue, né, Moisés? Porque ele tenta de todas as formas e o Moisés não vai, velho. Esse meme, pra mim, essa frase, não consegue, é muito foda. Porque ele fala, você não consegue, né? Não tem, tipo, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar a noite inteira aqui tentando e não vai dar certo. Assim como alguns jogos de futebol também, que às vezes você tá assistindo, você vê que não vai ter jeito, cara. Aquele dia ali, o time não vai ganhar. Você olha, a bola bate na trave, o goleiro pega, o cara chuta pra fora. E aí, às vezes, precisa de um golzinho só, cara. O time não consegue fazer. E aí chega em determinado momento da partida, você olha e fala, cara, hoje não vai rolar, velho, não vai ter jeito. Então, algumas coisas a gente tem que ter esse entendimento, sabe? Essa tranquilidade de falar, meu, não é pra mim hoje isso daqui. Então eu não vou entrar nessa treta aqui, cara. Hoje não é meu, isso aqui não é meu, eu não preciso ficar, sabe, nessa treteira. Eu não preciso ficar, sabe, cansando e ficando com dor de estômago, e ficando com raiva e me irritando. E que nem eu falei, a gente não pode deixar aqui uma mensagenzinha no celular e estragar o nosso dia. Às vezes alguém manda uma coisa nada a ver pra você e você olha aquilo, te consome. Eu falo, caramba, por que uma coisa que eu recebi, que eu li agora, vai mudar o meu humor, velho? Então, algumas coisas assim a gente precisa rever, né? Então eu falo isso porque isso acontece comigo também. E falando nisso, né, sobre essa questão assim de pessoas que mudam ou não mudam, então aquelas pessoas que falam assim, não, eu não vou mudar, eu vou ser assim pro resto da minha vida e ninguém vai me mudar. É muito ruim quando a gente não muda de opinião e quando a gente não tenta aprender de outras maneiras. Às vezes a gente tá batendo muito e, que nem eu falo, aquela questão, é que nem a gente escuta a vida inteira, né, dando murro em ponta de faca. Às vezes a gente tá mesmo e não percebe. Então, será que não existe alguma maneira da gente pensar diferente? Não existe alguma maneira da gente mudar? Às vezes a gente precisa, né, mudar. Tem certas coisas que a gente precisa mudar o rumo, precisa mudar a ideia, porque não vai dar certo daquele jeito. Tipo, não vai rolar. A gente deveria cair essa ficha e entender que não vai rolar. E pensando nisso, eu trouxe uma música hoje, que nem eu falei nos últimos episódios, eu tenho trazido letras aqui. E essa, ela tem um pouco a ver com isso que eu tô falando, dessas pessoas que não querem mudar, ou de pessoas que não querem abrir a cabeça, ou de um personagem que a gente veste para poder encarar a sociedade, um personagem que a gente veste para poder encarar o nosso dia a dia. E a música que eu trouxe hoje é a música do Los Hermanos. Eu já trouxe uma vez também uma que chama O Vencedor, que eu achei muito legal também. Ela faz uma reflexão também muito importante, assim, do jeito que a gente vê a sociedade, do jeito que as pessoas têm uma vida individualista. E hoje eu trouxe a música que chama De Onde Vem a Calma. Esses dias eu tava até ouvindo ela no celular, tava indo trabalhar, e aí entrou no modo aleatório lá e começou a tocar essa música. Eu nem lembrava mais que tinha lá na playlist, e aí começou a tocar. E eu refleti de novo sobre essa letra, né? Porque eu sempre gostei de algumas músicas deles, e essa aqui, ela tem uma reflexão muito foda. E aí eu falei, pô, tem a ver com isso do programa, então eu resolvi ler ela hoje aqui. Então ela começa assim: de onde vem a calma daquele cara? Ele não sabe ser melhor, viu? Como não entende de ser valente, ele não sabe ser mais viril. Ele não sabe não, viu? E às vezes dá como um frio. É o mundo que anda hostil. O mundo todo é hostil. Nessa primeira parte da música, né, como se estivesse olhando pra uma pessoa e falando, meu, como é que esse cara tá sempre calmo, esse cara não se estressa com nada, sabe? Parece que nada atinge ele, né? E aí ao mesmo tempo fala, mas ele não sabe ser melhor que isso. Isso aí é o que ele consegue fazer. Ele não sabe ser mais viril. Ele não sabe que se ele realmente quisesse estourar e sair quebrando tudo e xingando todo mundo, ele conseguiria, mas ele não sabe. Ele não sabe disso, ele não entende que ele tem essa força. Sabe quando a gente vê também aqueles vídeos assim, aqueles cachorrinhos pequenininhos correndo atrás de um cachorro grandão e o cachorro grandão com medo do cachorro pequeno? Porque o cachorro grandão não entendeu o tamanho que ele tem, não entendeu que ele poderia arrebentar se ele quisesse, mas ele na cabeça dele tá com medo, então o cachorrinho pequeno coloca ele pra correr. Assim como na vida a gente vê muitas coisas assim. Então, as pessoas olham pra ele e acham que ele é um cara frio, porque ele tá sempre calmo. Tá lá, o cara não se estressa com nada, ele é mó frio. E aí, ele tá assim porque o mundo anda muito hostil. E aí talvez ele tenha se infiltrado no mundo dele ali, tenha se internado no mundo dele, e a sensação que tem é que assim, tá todo mundo errado, e a sensação que tá é que o mundo inteiro tá desse jeito e ele não quer mais se envolver com isso.
E aí continua, né? De onde vem o jeito tão sem defeito que esse rapaz consegue fingir? Olha esse sorriso tão indeciso. Ele tá se exibindo pra solidão. Não vão embora daqui. Eu sou o que vocês são. Não solta da minha mão. Não solta da minha mão. E essa segunda parte é aquela coisa que eu falei da questão do personagem, sabe? Assim, às vezes o cara tá num lugar que ele nem queria estar, ele foi convidado pra uma festa, ele ficou sem graça de não ir, ele vai pra agradar as pessoas, mas você vê que ele não tá feliz ali, ele tá ali, tipo, aquele sorriso amarelo, sabe? Esse sorriso indeciso. Ou então, essa questão de passar uma imagem de ser uma pessoa perfeita, que não erra, que não tem defeito. E a música fala isso, né? Esse jeito tão sem defeito. E aí ele tá querendo se mostrar pra quem? Aí fala sobre essa questão da solidão, sabe? De tanto que ele tá se isolando, ele tá se exibindo pra solidão, sabe? Ele tá querendo mostrar o que pra quem? Provar o que pra quem? Então é só se enfiando no mundo mais solitário, né? E ao mesmo tempo que acontece isso da pessoa se tornar uma pessoa solitária, quando ela percebe também que é bom estar na presença de outras pessoas, quando ela percebe também que ela tem defeitos e qualidades como qualquer outra pessoa, e isso é a coisa mais normal do mundo, eu sou o que vocês são. Eu erro e acerto que nem vocês. Não me deixa aqui sozinho, não vão embora, porque depois que você tá num lugar com um monte de gente, você tá num lugar legal, você tá com pessoas que você gosta, depois você sente falta. E quando bate a solidão de verdade, você fala, caramba, eu queria que tivesse alguém aqui pra conversar comigo agora. Então, ele fala, não vão embora daqui, eu sou que nem vocês, sabe, não me deixa nessa solidão. Parece que é isso, sabe, quando ele aprende que é bom estar na presença de outras pessoas agradáveis também, é ruim quando essas pessoas vão embora, é ruim quando você volta pro seu mundo solitário. E a parte final da música vem assim, eu não vou mudar não. Eu vou ficar são, mesmo se for só. Eu não vou ceder. Deus vai dar aval, sim. E o mal vai ter fim. E no final, assim calado, eu sei que vou ser coroado rei de mim. Então esse final fala sobre essa parte que eu falei das pessoas não mudarem. Então às vezes você está numa situação que você não consegue mais sustentar essa situação, você não está bem, você já não tem mais pra onde correr, sabe? Quando você... a única coisa que resta pra você é admitir que você precisa de ajuda, é admitir que você precisa mudar. Às vezes a gente chega nessa linha final que a gente precisa, ou a gente pede ajuda, ou a gente dá o braço a torcer e entende que a gente precisa mudar esse nosso jeito de pensar, mudar essa nossa atitude, porque não tem mais pra onde ir, velho. Então, chegou nesse momento. Então ele fala, eu não vou mudar. Eu prefiro ficar são do que ter um relacionamento que me faz mal, né? Que nem eu falei dessa questão da fé nas malucas, fé na surtada, fé nos malucos, fé nos surtados. Às vezes a gente tá naquele relacionamento que faz mal, relacionamento ruim, que a gente só briga, só se machuca e não dá o braço a torcer, ninguém dá o braço a torcer. Ninguém quer ceder, sabe? Não, ninguém quer admitir que tá errado, ninguém quer admitir que aquilo não tá mais fazendo bem, sabe? Eu não quero mais ficar com você, mas também não quero que você fique com ninguém. Então, assim, você não vai ceder. Ela também não vai ceder. Então, assim, chega no momento que não tem muito o que fazer, mas ninguém dá o braço a torcer. E a pessoa... Chega um momento, né? Esse momento da música, ele fala... Ele que prefere ficar são do que ficar doido com alguém. Então ele vai ficar sozinho. Eu prefiro ficar são, mesmo que for só. Então eu prefiro a minha sanidade, mas aí eu sei que eu tô na solidão, só que pelo menos eu tô são. Eu prefiro isso, eu fico na solidão, mas pelo menos eu tô são, ninguém tá me enchendo o saco. E a música fala que Deus vai abençoar isso, Deus vai dar esse aval pra você continuar sozinho aí nessa solidão. E tudo isso que te incomoda vai ter fim, né? O mal vai ter fim. Aí ele se mantém calado, se mantém na solidão e vai ser coroado o rei dele mesmo. E qual que é o sentido disso? É uma coisa amarga, uma coisa solitária e um orgulho, né? Então tipo assim, eu vou ficar sozinho, eu não vou dar o braço a torcer, o mal só vai acabar se for assim, e aí você vai ser coroado por quem? Por você mesmo. Tipo assim, só faz sentido pra você, só vai ser bom pra você, entre aspas. Então assim, não vai ser bom porque ele vai continuar sozinho. Ele prefere continuar sozinho tendo razão. E aí ele vai ser coroado por isso. Venci a discussão. É que nem eu falei, sabe? Às vezes é melhor a gente ter paz do que razão, como todo mundo fala, né?
na internet. Então, assim, aí, sabe, que sentido faz? Às vezes é melhor, sabe, tá bom, velho. Você acha que você tá certo, beleza. Mas por quê? Porque é uma pessoa que não deu o braço a torcer. E aí, o que vai acontecer? Ela vai continuar sozinha, vai continuar naquele mundo fechado. Então essa música, ela fala muito sobre o que a gente conversou hoje, sobre personagens que a gente tem na vida, sobre não admitir que a gente tem algumas coisas que a gente precisa mudar, e sobre entender como que as outras pessoas também estão e funcionam. Tem certas coisas que só faz sentido na nossa cabeça. Então se só faz sentido pra você, em algum momento você precisa falar sobre isso com alguém. Porque às vezes as pessoas, elas não sabem que você pensa aquilo. As pessoas não sabem que você tá esperando alguma coisa delas. Então se você não falar o que você pensa, se você não falar o que você tá esperando, se você só se isolar e aí não falar nada, ou então acreditar só nos seus valores e só nas coisas que você tem pro resto da vida, nunca mudar, nunca tentar abrir a cabeça, nunca tentar entender outras opiniões, outras posições, você vai ser coroado rei do seu próprio mundo sozinho e fechado, né? Então acho que essa música, ela conversa muito com isso que a gente falou no programa hoje. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Agora sim. Agora é hora dele. Do dono desse programa, tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Pergunte ao tio Cocória. Gente, tudo bom? Que maravilha, né, gente? Que saudade que o tio Chicória fica das crianças, né, gente? Porra, eu tô esperando uma pessoa que tenha prometido pra mim que ia levar lá na festa da Queiropita pra gente poder comer um macarrão naquele molho italiângelo, de verdade mesmo. Aquele verdadeiro macarrão italiano que pouca gente sabe fazer, poucos lugares que a gente consegue comer de verdade. Mas assim, né? É aquele molho que é tão ardido, o negócio parece até pimenta, mas é ácido na verdade, né? Porra, gente, o teu Chicória fica sem estômago praticamente, faz até mal pra gente, né? Mas eu tô querendo mesmo assim ir lá na festa, lá, porra, tomar um macarrãozinho gostoso de molho, né, gente? Tô esperando essa pessoa aí que falou que vai levar o teu Chicória. Vamos ver, que dá tempo ainda, não acabou, né, gente? Vamos lá na festa lá e ó, falar um negócio pra você dessa novela, que a gente tá acompanhando a novela também, né? Que eu gostava muito da Avenida Carminha, a gente sabe disso, né? E aí o pessoal tá trazendo o pessoal das antigas pra essa novela, né? Trouxeram a Muricy agora pra novela, que nessa novela ela não é a Muricy, mas eternamente é a Muricy, aquela velha chata, que raiva que eu tinha da Muricy. É a mesma papel daquela nazeira do clone, tá? Por essa mulher só foi papel chato, gente, pelo amor de Deus. Agora colocaram na novela, tá com uma puta cara de vilã. Por enquanto ela não é vilã, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa tipo o Flora e Donatella, que no começo parecia que uma era boazinha, quando foi ver a outra que era vilã. Tá com uma cara que vai acontecer isso, gente. Aí você fica com dozinha dela, daqui a pouco você vai ver, ela é uma vilã na novela também. Pelo amor de Deus, gente. Eu não sei porque que eu assisto novela também, tô começando a ficar com raiva. Porra, só é legal no último dia, no primeiro capítulo e penúltimo capítulo, gente. As pessoas ficam sofrendo a novela inteira, gente. A vida da gente já é sofrida, a gente tem que assistir novela sofrendo, porra. Não quero mais. Eu vou parar de assistir novela, vou ficar assistindo as novelas antigas, vai pegar só o último capítulo pra assistir, não vou assistir mais também, gente. Grande beijo, viu? Fui. Boa, mestre tio Chicória. Vamos ver, né, tio Chicória, quem convida, né? Para dançar! Valeu, mestre tio Chicória. Cara, essa música aqui me lembrou o programa que eu fazia lá na Rádio Santana, que chamava Pop Rock na Veia. Depois a gente teve que mudar pra Pop Rock Total, porque o diretor da rádio, ele achava que na veia tinha coisa a ver com droga, não sei o que, mas na verdade não era isso. A ideia do na veia, quer dizer, corre no sangue, né? Tipo assim, eu sou tão fã disso daqui que isso aqui corre nas minhas veias, é como se fosse meu sangue. Então, não tem nada a ver com droga o nome, né? Mas aí não deu pra explicar isso na época, hoje daria. Mas era pop rock na veia. Aí começava com a música do Supla. Caminhava eu sozinho à noite olhando para o chão. Era a Garota de Berlim do Supla. Era a abertura do programa. Tô uma saudade.
bons tempos. E no programa de hoje a gente tá conversando sobre personagem, né? Você tem um personagem aí, você tem vários personagens na sua vida, então tipo assim, com a sua família você é um personagem, no seu trabalho você é um personagem, com seus amigos você é outro personagem, sabe isso? Sabe? Parece que você tem que vestir aí uma roupa, né? Uma máscara aí pra algumas situações. Não tô falando que as pessoas são mascaradas, que as pessoas mentem, não. É que às vezes você tem alguns discursos que você sabe que vai cair melhor numa situação. Então é complicado porque a gente tem que lidar com a sociedade, lidar com o jeito que as pessoas pensam, e o jeito que você pensa às vezes pode ser diferente do que uma pessoa pensa. Aquilo pode causar um conflitinho, e pra não ter conflito, de repente você não fala a sua opinião, que nem agora na época de eleição mesmo, né, que passou a eleição de presidente, teve um momento que tava insustentável, tava insuportável falar sobre isso, inclusive até hoje é meio chato de falar sobre isso, que eu nem falava nada. Ou então, quando acontecia assim, às vezes alguém falava, eu vou votar não sei quem, e aí falava, legal, tal, e aí eu deixava a pessoa falar o que a pessoa queria falar, achando que eu também tava naquela mesma vibe, e aí quando vinha outra pessoa que falava que ia votar em outra pessoa, sabe, tipo, tá bom, você acha que é isso? Demorou, é isso que você pensou? Demorou então. Porque, mano, é muito insuportável. Então às vezes a gente tem algumas posturas em lugares diferentes e tal. Por isso que eu falei sobre essa questão assim da gente ter personagens, né, pro nosso dia a dia. Olha essa canção. Parece aqueles programas, né, aqueles filmes de Velho Oeste, de country. Mas não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Vou pegar o ritmo aqui, ó. Parece aquela música do Raul Seixas, né? Eu não vou conseguir pegar. Eu não sou besta pra tirar onda de nossa vacina. Era essa. Mas agora é hora de girar o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. É hora de dar tchau. Agradecendo a todo mundo que veio até o final do episódio. Você que veio até aqui, muito obrigado. A galera que se inscreveu essa semana no canal, você que já era inscrito também, muito obrigado. youtube.com/euribenevento. Se você tá ouvindo e ainda não é inscrito no canal, bora lá se inscrever, bora chegar a 1000 inscritos. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao Terça Nobre. Dá pra ouvir episódios anteriores também. Você que manda pergunta, você que comenta lá no YouTube. Se você não ouviu o episódio da semana passada, corre lá que tem o episódio. Nesse aqui também comenta, manda pergunta pro tio Chicória. E é que nem eu falei, a galera que tá ouvindo o programa, depois me fala por onde que você acompanha. Se você acompanha pelo Spotify, Google Podcast, só escuta em áudio, ou se você assiste pelo YouTube também. E aí também manda lá seu abraço, deixa lá o seu nominho pro abraço, que eu vou fazer aqui o momento daquele abraço. Eu não fiz essa semana porque eu fiquei esperando a galera mandar. Então eu tô esperando o pessoal mandar pra gente fazer aquela lista gigantesca também. Logo logo vai vir os números aí do Terça Nobre. Então você que tá ouvindo o podcast, assistindo, manda lá seu abraço, que eu vou fazer o momento daquele abraço aqui nos próximos episódios. Belezura? Tamo junto, galera. Até semana que vem. Abraço. Terça Nobre.